Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje vamos começar a nossa aula 4 da Lei Orgânica do município de Resende. A galera pediu bastante e vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem aqui pra gente, beleza? Show de bola. Então, só lembrando, nosso material está aqui embaixo, 50 questões da Lei Orgânica, todas elas comentadas, todas elas baseadas na banca, inclusive. Alguma questão dessa aqui com certeza vai cair na sua prova, não tenha dúvida disso, tá? E também 50 questões do Estatuto do Servidor. Isso aí que você está vendo é o próprio material que, se você comprar ele, que você vai adquirir. Você está vendo o material original, né? Beleza? Então você pode comprar no combo, com valor promocional, ou pode comprar um de cada vez, se você quiser. Beleza? Então hoje a gente vai falar aqui do processo legislativo, um assunto muito importante, com certeza vai cair na sua prova. Isso aqui é assunto de prova, tá? É o processo legislativo. Então o que que significa aqui, eu vou botar grandão aqui para vocês verem melhor. O que que significa o processo legislativo, né? Compreende a elaboração de tudo isso daqui, que a gente vai chegar nessa parte ainda, né? Então o processo legislativo, para a gente entender assim de uma forma bem simples, ele vai ser ali o conjunto de procedimentos pelos quais as leis são elaboradas, discutidas, votadas e promulgadas dentro do âmbito do município. Então ele ocorre na Câmara Municipal. Onde é que ocorre? Na Câmara Municipal. O processo legislativo só pode ocorrer na Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é o poder legislativo do município, beleza? E ela é composta por quem? Por vereadores eleitos por quem? Pelo povo, eleitos por você. E aí acontece nesse processo legislativo, geralmente inclui a iniciativa, né? Que a proposta de lei ela pode surgir ali de diferentes fontes, pode surgir pelos vereadores, pelo prefeito, né? Pela mesa diretora, né? Ou iniciativa popular, enfim. Então depois que há essa iniciativa, há uma discussão, há uma elaboração, né? Vai discutir. Então a proposta de lei é encaminhada para as comissões temáticas da Câmara Municipal, onde é debatida, analisada e possivelmente emendada para melhor adequação. Então as comissões podem ser permanentes, podem ser temporárias, né? Como a gente já falou, a gente, se não falou, vai falar ainda, né? E são responsáveis por estudar a matéria em profundidade. E aí acontece também a votação. Então após a análise das comissões, a proposta ela é levada para votação em plenário. Geralmente é necessário um número mínimo de votos para que a proposta seja aprovada e o quórum pode variar dependendo ali do tipo de matéria em questão. E aí acontece a promulgação. Então, se é aprovada pela maioria dos vereadores, a proposta é encaminhada para o prefeito municipal, que aí ele pode ou sancionar ou vetar. Se ela for sancionada, a lei é promulgada pelo prefeito e passa a vigorar. Se houver veto, né, se houver impedimento da aprovação da lei, a matéria ela retorna para a Câmara, que pode derrubar o veto por maioria absoluta dos vereadores. E aí depois acontece a publicação. Depois que a lei é aprovada e promulgada, então é publicado no Diário Oficial. Esses são os processos, né? Por isso que se chama processo legislativo, né? Então aí ele vai falar das emendas. Ele está falando aqui das emendas à lei orgânica. As emendas à lei orgânica, elas são, prestar atenção nisso aqui, que isso aqui é importantíssimo, tá? As emendas, elas são alterações feitas à lei orgânica. A lei orgânica, a gente sabe que é a lei fundamental do município, é como se fosse ali a Constituição do município. Então elas são propostas quando há necessidade de atualizar, de modificar ou melhorar algum aspecto da lei orgânica. Então a lei orgânica ela funciona como uma Constituição municipal, estabelecendo as regras básicas ali para a organização dos poderes municipais, a administração pública, os direitos e deveres dos cidadãos, entre outros aspectos relevantes para o município. Então, para que uma emenda à lei orgânica seja aprovada, geralmente é necessário um processo legislativo específico, que pode incluir a discussão e votação da emenda pelos vereadores da Câmara Municipal e, em alguns casos, a aprovação do prefeito. Então, o processo ele vai variar de acordo com o que é estabelecido na própria lei orgânica de cada município. E aí ele fala também aqui, né, das leis complementares.
As leis complementares, eu até escrevi aqui, ó, elas servem para explicar, adicionar ou complementar a lei, né? Então é muito simples. Elas são normas que têm como objetivo complementar, ela vai explicar, adicionar algo ali à lei orgânica. Então elas são usadas para regulamentar matérias que necessitam de uma norma jurídica mais detalhada, diferente das leis ordinárias, que a gente vai chegar lá. As leis complementares, ela exigem um quórum qualificado para serem aprovadas. O que significa isso? Que é necessário um número maior de votos favoráveis para que elas sejam aprovadas em comparação com as leis ordinárias. Então, as leis complementares podem tratar de diversos assuntos, desde o estabelecimento de normas para a criação de novos municípios, até a definição de regras para a elaboração e execução dos orçamentos públicos. Beleza? Show de bola. Aí ele fala também das leis ordinárias. Até marquei aqui. Ele fala também das leis ordinárias. O que são as leis ordinárias? É o tipo mais comum de lei, né? Elas podem tratar de qualquer assunto, desde que não seja de competência das leis complementares, né? Ou de outras normas previstas ali na lei orgânica ou na Constituição, enfim. Então, elas são aprovadas e sancionadas pelo processo legislativo normal, que geralmente envolve a discussão e votação da lei pelos vereadores ou deputados e a sanção pelo prefeito, né? Diferentemente das leis complementares, as leis ordinárias não exigem um quórum qualificado para que elas sejam aprovadas. Então, as leis ordinárias podem abranger uma ampla variedade de assuntos, como a criação de cargos públicos, a instituição de tributos, as regras de trânsito, entre outros. E elas são fundamentais para a organização e o funcionamento da sociedade, pois ela vai regulamentar a maior parte das relações jurídicas. Show de bola? Maravilhas. Então aqui, decretos. Olha só, decreto e resoluções são dois atos normativos. Tá? Eu coloquei aqui só para... Porque a banca pode perguntar, né? Ela pode perguntar isso. Atos normativos é decreto legislativo e resoluções. Inclusive, na prova de Cabo Frio, cai uma questão falando sobre isso. Então, os decretos legislativos, eles são atos normativos de competência, claro, exclusiva do Poder Legislativo, por isso que são decretos legislativos, e eles são utilizados para regular matérias que não necessitam da sanção do chefe do Poder Executivo. Ou seja, o chefe do Poder Executivo aqui, que eu me refiro, é o prefeito, tá, galera? Então, os decretos legislativos, eles podem tratar de uma variedade de assuntos. E aí vai incluir aprovação de tratados, né, autorização para o prefeito, em casos ali de ausência, exceder um determinado período. Inclusive, caiu uma questão igual a essa aqui. Quais são o ato normativo, né? Quais são os atos normativos? Qual é o ato normativo que é elaborado para quando o prefeito excede um determinado período, a ausência, né? Ele pode passar até 15 dias, se eu não me engano, fora do município. Quando ele excede esse período, aí é um decreto legislativo para autorizar, que é um ato normativo, tá? Beleza. E aí pode ser a cassação, né? Pode-se abrir ali um ato normativo para cassação do mandato do prefeito, né? Outras matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo, enfim. Então, os decretos são uma ferramenta legislativa importante que permite ao Poder Legislativo exercer suas funções de maneira autônoma e independente. Show? Maravilha. Aí tem as resoluções. As resoluções, que também são atos normativos, têm como objetivo regular matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo, que é a Câmara, geralmente relacionadas a assuntos internos. Então, você sempre vai lembrar que as resoluções são assuntos internos. Os decretos legislativos são assuntos mais sérios, né, que abrangem também ali, né, a cassação do prefeito, alguma coisa que está relacionada ao Poder Executivo. Porque o Poder Legislativo, ele tem autoridade para fiscalizar o Poder Executivo. Então, um decreto legislativo é uma coisa mais voltada ali para o Executivo, né? As resoluções não. As resoluções são assuntos internos, que são utilizados para estabelecer regras de funcionamento interno
como a aprovação do regimento interno da Câmara, por exemplo. Então, as resoluções não necessitam de sanção do chefe do Poder Executivo, né, do prefeito. Elas são aprovadas apenas pelos membros do Poder Legislativo e têm efeito imediato. Então, as resoluções são ferramentas legislativas importantes que permitem ao Poder Legislativo regular seus próprios procedimentos e atividades internas de maneira autônoma e independente. Show? Maravilha. Então, aqui no parágrafo único, ele vai dizer o que aqui pra gente? Ele vai dizer o seguinte: a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis vai se dar em conformidade com a revisão da Constituição Federal, claro, né? Antes de você elaborar, fazer a redação, alterar, consolidar, vai ter que estar em conformidade, né, com a Constituição Federal, estadual, a lei complementar federal ou estadual dessa lei orgânica e do regimento interno. Então, da lei orgânica do município. A lei orgânica pode ser alterada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos vereadores, gravar isso aqui no seu coração. Eu até marquei aqui. Pelo prefeito, né? A lei orgânica pode ser alterada mediante proposta do prefeito também. E de 5% do eleitorado municipal. Ou seja, as pessoas que elegem, né? Os vereadores, os prefeitos, os eleitores. Então, pode ser 1/3 no mínimo dos vereadores, para alterar a lei orgânica. A lei orgânica poderá ser alterada aqui, ó. Tá? Que aí tem que ter 1/3, pelo menos, dos vereadores, gravar esses 1/3, 5%, 10 dias, 2/3, sempre grave isso aqui, sempre. De 1/3 no mínimo dos vereadores, do prefeito, de 5% do eleitorado, tá? 5% do eleitorado. Show. Parágrafo 1. A proposta será discutida e votada em 2 turnos com interstício. Interstício é intervalo, tá, galera? Mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver em cada um 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Então a proposta ela vai ser discutida. A proposta, claro, toda vez que você vê um parágrafo, o parágrafo está explicando o artigo, sempre é assim. E aí quando você vê uma linha, aí você vai ver o parágrafo, o inciso, o artigo, o parágrafo, o inciso e a linha. A linha é as letras. Deixa eu ver se tem letra aqui. Aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Peraí, deixa eu colocar para cá. Aqui. Então segue essa ordem. O artigo, primeiro. O parágrafo único, se for só único, vai aparecer aqui embaixo. E esse parágrafo vai estar explicando sempre o artigo. Quando vir artigo, inciso e depois o parágrafo está explicando o artigo, tá? Então ele está dizendo que essa proposta aqui da lei orgânica, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos. E aí vai ter intervalo desses 2 turnos de 10 dias cada um. Então, considerando-se aprovada, se obtiver em cada um, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Beleza? Aqui o parágrafo 2, ó, a emenda à lei orgânica do município será promulgada, ou seja, vai bater o martelo, né, pela mesa da Câmara. Isso aqui, com certeza, pode ser uma pergunta de prova. A emenda à lei orgânica do município será promulgada por quem? Pelo prefeito, pelos vereadores, pela Câmara Municipal? Né? Já pode ser uma pergunta bem definida aqui, né? Toda vez que você estudar, você vai estudar como se você fosse uma pessoa que cria questões para banca de concurso. E aí fica mais fácil, né? Então a emenda da lei orgânica do município será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou ávida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se a proposta da emenda for rejeitada, né, ou ávida por prejudicada, ou ávida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então isso aqui é muito tranquilo, né? A lei orgânica não poderá ser alterada na vigência de estado de sítio e de intervenção do município. A gente está aqui no parágrafo 4, né? Vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Show de bola. Então ele está dizendo aqui que a lei orgânica ela não pode ser alterada na vigência de estado de sítio ou de intervenção do município. O que é estado de sítio, Thiago?
Estado de sítio é uma medida excepcional decretada pelo prefeito, digamos assim, em casos de comoção grave, de repercussão mais abrangente, de ameaça à ordem pública ou instituições democráticas. Então, durante o estado de sítio, o governo ele pode restringir direitos fundamentais como liberdade de locomoção e liberdade de reunião. Intervenção no município é uma medida que o governo municipal, né, intervém nos assuntos, né? Beleza? Show. Então, geralmente, quando há graves problemas de ordem administrativa, financeira ou de segurança, durante a intervenção, um interventor nomeado pelo governo assume o controle de suas funções do Poder Executivo Municipal. Então, a intervenção municipal é uma medida que o governo estadual ou federal intervém nos assuntos de um município. Então, geralmente, quando há graves problemas ali de ordem administrativa, financeira e de segurança. Então, durante a intervenção, um interventor nomeado pelo governo assume o controle das funções do Poder Executivo no município. Show? Beleza, aí a gente chega aqui no artigo 58, é isso mesmo? É. Das leis. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, à mesa diretora ou qualquer comissão permanente da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Parágrafo 1, que vai explicar esse artigo aqui. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que... Então aqui é privativa do prefeito. Se é privativa do prefeito... Oh, desculpa, não está dando para ver aí, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto, agora sim. Se é de iniciativa do prefeito, então... Privativa do prefeito, então só ele pode fazer. Ele vai fixar e vai modificar o efetivo da Guarda Municipal. Então ele pode fixar, pode modificar o pessoal lá da Guarda Municipal. Disponha sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos. Ó a linha aqui, ó. A linha A, B e C. A linha A vai explicar esse inciso 2 aqui. Por que eu estou explicando isso? Porque isso também está no material de estudo, né? Não sei se esse concurso... Não, esse concurso não tem. Mas é bom você saber, né? É bom. Conhecimento nunca é demais, né? Então, só para você entender por que existe parágrafo, inciso, a linha, enfim. Então, beleza. Ele vai criação de cargos, funções ou empregos públicos. Então, isso aqui é o quê? É a iniciativa privativa do prefeito. Beleza? Criação de cargos e empregos públicos ou aumentem vencimentos ou vantagens dos servidores da administração direta, autarquia ou fundacional. Então ele trabalha também com o aumento dos vencimentos, é o prefeito, né? Privativo do prefeito. Na linha B, servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. E na linha C, o plano plurianual de investimento, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Aqui é o PPA, né, que é o plano plurianual, que é um plano que ele elabora para vários anos, né, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e o orçamento anual. São todas leis municipais. Parágrafo 2, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projetos. A iniciativa popular é o povo exercendo o seu poder, tá? De projetos de lei subscrito por no mínimo 5% do eleitorado do município. Então você pode elaborar aí um projeto de lei, mas tem que ter pelo menos 5% do eleitorado do município, distribuído pelo menos por 2 distritos, com não menos de 1% do eleitorado em cada um deles. São de iniciativa exclusiva da mesa diretora. Agora aqui é da mesa diretora. Projetos de leis que vão autorizar a abertura de créditos suplementares. Isso aqui é questão de prova, galera. Presta atenção nisso aqui. Porque a banca ela pode colocar que é de iniciativa privativa do prefeito autorizar a abertura de créditos suplementares ou especiais mediante anulação parcial ou total de adotação da Câmara Municipal. Então presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é exclusivo da mesa diretora. Criar, transformar ou extinguir cargos
de serviço da Câmara Municipal e fixem os respectivos vencimentos. Para cá. Essa lei orgânica ela é meio chatinha de ler. Deixa eu ver, é isso mesmo. Emendas que aumentam, aqui também é competência exclusiva da Câmara, desculpa, da mesa diretora. Deixa eu ver, mesa diretora? Mesa diretora. Serão admitidos no caso do inciso 2 do parágrafo anterior, desde que assinadas por no mínimo 2/3 dos vereadores. Comissões permanentes somente terão iniciativa de projeto de lei em matéria de sua especialidade. Não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressaltado o disposto do artigo 166, parágrafos 3 e 4 da Constituição Federal. Nos projetos sobre a organização da Câmara Municipal de iniciativa privativa da mesa, e finaliza. Então, não será admitido aumento das despesas. Aumento nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito e nem nos projetos sobre a organização da Câmara Municipal de iniciativa privativa da mesa, diretora. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa, aqui no artigo 60. No parágrafo 1, se a Câmara não se manifestar em até 45 dias, lembrar isso aqui, sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Prazo previsto no parágrafo anterior não flui nos períodos de recesso, nem se aplica aos projetos de código. Artigo 61. Aprovado o projeto de lei, o presidente da Câmara, que é praticamente o chefão de tudo, no prazo máximo de 5 dias úteis, enviará o texto ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário à lei ou ao interesse público, ele vai vetar total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis. Sempre lembre esses prazos, tá? Contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo do parágrafo de inciso da linha, aqui, falando que eu falei, né? Artigo, parágrafo, inciso, que são os algarismos romanos, e as alíneas, que são as letras. Beleza. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso e a linha. Decorridos o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará em sanção. Então, se passar de 15 dias, o silêncio do prefeito é como se ele estivesse falando, pode fazer. Não tem aquele ditado, quem cala consente? Então, ele está consentindo. Ok? O veto será apreciado pela Câmara em sessão plenária. A sessão é plenária. Dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. 30 dias. Grave isso daqui. Essas coisas aqui tem que gravar. Só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores por meio de votação aberta. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestando as demais proposições até sua votação final, ressalvada a matéria referida no artigo 98. Se o projeto de lei não for promulgado dentro de 48 horas, pelo prefeito nos casos dos parágrafos 3 e 5, o presidente da Câmara vai promulgar. Se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo obrigatoriamente. A partir da promulgação, a partir do momento que bate o martelo da lei orgânica, a partir da promulgação dessa lei orgânica, as leis que forem aprovadas pela Câmara Municipal deverão estar à disposição da população na forma de exemplares no prazo de 30 dias de sua publicação.
Pode o prefeito municipal, após a remessa do veto e antes da sua votação pela Câmara Municipal, apresentar o desveto. Então, aqui no parágrafo 10, fica vedado, ou seja, fica proibido, a deliberação de toda e qualquer matéria pelo Legislativo por meio de votação secreta. A matéria constante do projeto de lei rejeitado, vetado total ou parcialmente, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. A maioria absoluta é sempre a metade mais um, tá? Se tiver a metade mais um, tem a maioria absoluta. Projeto de lei de iniciativa popular tramitará na Câmara Municipal de acordo com seu regimento interno, incluindo o quê? Então, o projeto de lei de iniciativa popular vai tramitar na Câmara Municipal de acordo com seu regimento interno, incluindo audiência pública em que sejam ouvidos representantes dos signatários, podendo estar ser realizado perante as comissões. O prazo de deliberação previsto no regimento interno. Parágrafo único. A Câmara Municipal pode, em votação prévia, deixar de conhecer projeto de lei de iniciativa popular que seja inconstitucional, injurídico, ou que não se atenha à competência do município. Artigo 64. O plebiscito é a manifestação do eleitor sobre fato especificado, decisão política, programa ou obra pública no âmbito da competência municipal, respeitado o seguinte. Aqui a gente está falando do poder do povo, né? O plebiscito ele pode, aqui é a manifestação do eleitor sobre fato especificado. Pode ser uma decisão política, pode ser um programa, pode ser uma obra pública, né? Só que o plebiscito acontece antes da lei ser aprovada. O referendo acontece quando a lei já foi aprovada, né? Então, mediante proposição fundamentada de 2/5 dos vereadores ou 10% dos eleitores inscritos no município, através de requerimento. Caberá à Câmara Municipal, no prazo de 3 meses, sempre grave esses prazos, após a aprovação da proposta, realizar o plebiscito nos termos que dispuser a lei. Cada consulta plebiscitária admitirá até 2 proposições, sendo vedada a sua realização nos 4 meses que antecedem eleição nacional do Estado ou do município. A proposição que já tenha sido objeto de plebiscito somente poderá ser apresentada com intervalo de 3 anos. O resultado do plebiscito, proclamado pela Câmara Municipal, vinculará ao poder público. O município assegurará à Câmara Municipal os recursos necessários à realização das consultas plebiscitárias. Vai ser considerado válido para ser cumprida a decisão que obtenha a maioria absoluta dos votos, havendo votado no plebiscito pelo menos a metade, mais um dos eleitores da área onde se realizou a consulta. O plebiscito é igual ao voto. Você vai lá, vota, né? Tem que ir lá na escola, né? Saber sua sessão e votar. O referendo é permitido, aqui ele vai falar do referendo. É permitido no município aplicando-se no que couber as normas a respeito do plebiscito. Então aqui, votação, deixa eu ver. Artigo 65. É aqui mesmo. Votação conclusiva pela aprovação com ou sem emendas ou substitutivo ou pela rejeição. Então o município ele vai solicitar à Justiça Eleitoral que expeça instruções, presida a realização e apure e proclame os resultados da consulta popular. Quando convocar o plebiscito ou referendo, o município alocará recursos necessários à sua realização. O regimento interno da Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser adotado no caso de referendo. Qualquer entidade representativa da comunidade poderá fazer pedido de informação sobre o ato ou projeto da administração, que deverá responder no prazo de 15 dias e justificar a impossibilidade de resposta sob pena de responsabilidade. E aqui a gente chega no Poder Executivo, que também é um assunto bem importante.
né? O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal, auxiliado pelos seus secretários municipais. Então, quem é o poder executivo é exercido por quem? Pelo prefeito. Muito simples, né? Às vezes a banca pode fazer essa pergunta. O poder executivo é exercido por quem? Pelo prefeito, pelo vereador, pelo presidente da Câmara, mas é pelo prefeito. A eleição do prefeito e do vice-prefeito para o mandato de 4 anos dar-se-á mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país, até 90 dias antes do término do mandato dos que devam suceder. Beleza? Então isso aqui é tranquilo, né? Parágrafo único. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado. Então o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse em sessão da Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. A eleição acontece geralmente no ano anterior, né? Para depois, em 1º de janeiro, ele tomar posse. Prestando um compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica, observar as leis e promover o bem-estar geral do município. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo por motivo de força maior, aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então ele perde, né? Ele perde aqui o mandato. Show? Maravilha. Deixa eu ver aqui, atribuições do prefeito. Isso aqui também é importante. Essa parte aqui já não é tão importante. Quer dizer, toda a lei orgânica é importante, né? Mas a gente vai colocar aqui os assuntos que mais são cobrados em prova, tá? Então compete aqui, ó, ao prefeito, privativamente ao prefeito. Tá? Então ele pode nomear, exonerar os secretários municipais. Os secretários é quem trabalha com os prefeitos. É um cargo em comissão. Exercer com auxílio dos secretários municipais a direção superior da administração municipal. Aí vem para cá no 3. Iniciar o processo legislativo. Olha o processo legislativo aqui. Na forma e nos casos previstos nesta lei. Ele vai sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Ele pode vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Pode comparecer ou remeter mensagens em plano de governo à Câmara Municipal por ocasião de abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. Ele vai nomear, após aprovação pela Câmara Municipal, os servidores que a lei assim determinar. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais e as demais leis previstas nessa lei orgânica. Então, ele que envia para a Câmara Municipal, é o prefeito. Prestar anualmente à Câmara Municipal dentro de 45 dias. Sempre anote esses prazos. Após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Representar o município, sendo que em juízo por procuradores habilitados. Os procuradores aqui geralmente são advogados, né? Prestar à Câmara Municipal em 30 dias as informações que esta solicitar. Transferir temporário ou definitivamente a sede da Prefeitura, declarar o estado de calamidade pública, expedir atos próprios da atividade administrativa e exercer outras atribuições previstas em lei. O prefeito poderá delegar, por decreto, atribuições de natureza administrativa aos secretários municipais e a outras autoridades que observarão os limites traçados nas delegações. Artigo 75. Caberá ao Poder Executivo, mediante decreto, o reajuste das tarifas de transporte coletivo, cuja regulamentação deverá ser objeto de lei complementar. Isso aqui pode ser uma questão de prova. Caberá ao Poder Executivo, mediante o quê? Para reajustar as tarifas de transporte? Mediante decreto, mediante lei, mediante a lei complementar, lei ordinária, enfim. Então, isso aqui é importantíssimo ser gravado também. Responsabilidade do prefeito. Essa parte aqui beleza. Essa parte aqui
a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Então a gente passou aqui essa parte aqui da responsabilidade do prefeito, a gente vai deixar para a próxima aula, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Vamos para cima, vamos estudar, porque um dia a vida vai mudar, beleza? Aquele abraço e tchau!